Olá, nós estamos aqui para encerrar esse caminho que nós fizemos sobre a arte de recomeçar. Eu imagino que, se você acompanhou alguns episódios, nasceu no seu coração o desejo de recomeçar. Nós queremos aprender a partir das Escrituras e do primeiro capítulo do Gênesis, sobre os 6 dias da criação, nos inspirar para recomeçar e para aprender o processo de discernimento. É isso, Márcio? Isso mesmo, padre. É legal, né? Chegamos a um final de um caminho muito bonito, né? Vários testemunhos, né? Quantas histórias de alguma forma edificadas, a começar da nossa, né? Veja, lá no primeiro episódio, né? A gente começou falando que é preciso olhar para as evidências. É um dom que Deus nos dá de olhar para as primeiras evidências, começando da criação, do primeiro dia, quando Deus começa a criar todas as coisas, e perceber na nossa vida hoje o que é evidente que eu preciso acender as luzes e olhar para aquilo. Primeiro passo para recomeçar, né? O primeiro dia. Depois vimos o segundo dia, que é o dom das prioridades. Deus colocou um firmamento. Se eu não tenho uma prioridade na minha vida, eu vou vivendo de emergências e eu me perco. Perfeito. Como se as prioridades fossem trilhos, né? Que vão nos dando estabilidade. Depois nós chegamos no terceiro dia, o dom dos limites. Tá tudo bem à medida que a gente vai percebendo que existem limites nas nossas realidades, né? Quando a gente não se reconcilia com o limite, a nossa vida deixa de ser frutuosa, deixa de ser fértil, né, padre? Exatamente. E depois nós passamos para o quarto dia, que é o dom da inspiração. Legal. Né? O ser humano precisa aprender a olhar para a sua história, olhar para a sua vida, olhar para Deus, que é seu Pai, e se inspirar. Né? Os sonhos, a inspiração são as avenidas por onde Deus quer trabalhar na nossa vida. Não é possível recomeçar ou se inspirar e buscar o discernimento sem deixar despertar no nosso coração a capacidade de sonhar. Depois nós chegamos, né, no quinto dia, que é o dom da bênção, né? Existe uma palavra de bênção de Deus sobre a nossa vida e precisamos nos apropriar dela, né? Com muito zelo, com muito respeito, né? Percebendo a nossa realidade humana, né? Existe uma bênção de Deus pronunciada sobre a nossa história e a gente tem que aceitar a nossa vida como ela é. E tá tudo bem assim. A melhor vida para se viver é a minha. E uma coisa muito interessante desse quinto dia, Márcio, é que a vida não é uma decisão primeiro nossa, não fomos nós que a inventamos, é Deus que a criou, é uma ordem, né? Deus dá uma ordem, a vida é forte, existe força na vida. Então é preciso acolher, reconhecer que a minha vida é um dom e que é uma ordem que Deus deu para que eu a acolha. Depois, esse é o quinto dia. Esse é o quinto dia. Aí nós chegamos no dom da humilhação, né? A primeira parte do sexto dia, né? Que a gente dividiu em 2 para ficar mais fácil de compreendermos. E nem sempre queremos a humilhação, aliás, quase nunca, né? Mas como a experiência do humus, da humilhação, da semente, né? Do grão de trigo esmagado, triturado, é fecundo também na vida humana. Com Jesus foi assim, né? Da experiência daquela sexta-feira santa até o domingo da ressurreição, triturado, amassado e ressurrecto no terceiro dia. Na nossa vida também, assim, a gente precisa saber dimensionar e aceitar as humilhações da vida. E aí chegamos no dom da glória, né, padre? E antes de falar do dom da glória, eu queria me dirigir para quem nos acompanha. Se no quinto dia a gente fala do dom... O dom da bênção? Da bênção. Isso. Eu queria convidar você a fazer uma lista das coisas boas da sua vida. Boa. Porque isso é fundamental. Existe muita graça na sua vida, então fazer uma lista. No sexto dia, fazer uma lista das humilhações que você já passou e rezar, se colocar diante de um crucifixo e perceber que ali naquela morte existia uma graça capaz de te dar novamente a vida. Então as duas listas, do quinto dia, das coisas boas, e do sexto dia, das humilhações que você passou. Como o Márcio estava nos dizendo, o sexto dia é dividido em 3 dons, né? Sim. O primeiro que nós já estamos conversando aqui, que é o dom da humilhação. Depois temos o dom da glória. Quer falar alguma coisa sobre o dom da glória, Márcio? Eu só diria, não um complemento daquilo que o senhor falou, padre, sobre as listas, né? Como fazer memória, a gente aprendeu isso também ao longo dessa série, né? Como fazer memória pode ser curativo, ao invés de alimentar em nós ressentimento, né? E aí chegamos, enfim, né, rumo ao sétimo dia da criação, né, quando Deus
descansa. Glória como o dom, uma vida que vale a pena, né? Porque é o ápice da criação. Nós chegamos quando Deus diz lá no versículo 26 do capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem é capaz de Deus, essa é a glória de Deus, um homem vivo, um homem que é imagem de Deus, um homem que é semelhança de Deus, que é a segunda parte, então, do sexto dia, o dom da glória. E como você já acenou para nós, finalmente estamos agora encerrando, por isso que nós estamos aqui nos encontrando, porque estamos chegando no final desse ciclo, chegamos no dom do alimento. Porque a gente podia se perguntar, Márcio, depois de todo esse processo de recomeçar, de viver limites, de reconhecer as evidências, as prioridades, a bênção, como fazer para continuar, para acolher a beleza da vida? Então vem o alimento. Acho que a grande chave, né, quando a gente está chegando... Esse aqui é o finalzinho mesmo do livro, né, gente? É perceber que, veja, você já foi fazendo um caminho muito bonito até aqui, né? Se livrando de uma série de coisas que estavam, inclusive, atravancando, pesando, né? Assumindo responsabilidades, inclusive novas virtudes na tua história. Só que, acho bonito quando o padre diz assim, para... O que nós precisamos agora, para essa realidade a partir de agora, do fim dessa série, é focar na necessidade de nutrir aquilo que é belo, aquilo que é bonito. Porque caso contrário, se a gente não se nutre, ou seja, o dom do alimento, a gente vai viver uma... Talvez a palavra seja algo relacionado ao alimento, assim, uma doença associada à nutrição, assim, né? Nós vamos não nos preencher de coisas saudáveis, né? Nós estamos descobrindo, porque alimentar é justamente isso, né? Aprender que às vezes nos falta alguma coisa, a gente tem que ir atrás. Porque lá no versículo 29 diz assim, isso será vosso alimento. Talvez, Márcio, a gente podia fazer essa pergunta, do que é que eu tenho me alimentado? Agora, já encerrando, do que nós temos nos alimentado? Porque nós descobrimos que nós somos caóticos, que nós somos fracos, que a humilhação faz parte da nossa vida, mas que a nossa vida é bela. Jesus vai dizer no capítulo 6 de São João, eu sou o pão da vida. Isso será o vosso alimento, diz aqui no versículo 29 do primeiro capítulo do Gênesis. Depois, lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Então, o último dom aqui da criação é o alimento. Deus é o nosso alimento. Do que? Porque você sabe, Márcio, difícil não é emagrecer. Difícil é manter a dieta. Então, a alimentação é uma arte. Então, para recomeçar, eu preciso pensar, do que é que eu tenho me alimentado? Se eu me alimento só de superficialidade, só de redes sociais, se eu não sou capaz de me alimentar do pão da vida, de Cristo, de algo que vale a pena, vai ser muito difícil recomeçar. Então, nós vamos encaminhando para o final desse ciclo, dizendo, do que nós nos alimentamos. Ouso concluir enquanto conteúdo, né? Enquanto alimento sólido, né? Para todo esse processo de recomeço que nós temos vivido, Eucaristia, palavra e vida comunitária. Exatamente. Acho que isso vem preencher grande parte, ou se não todas as lacunas da necessidade humana para o povo católico que está nos assistindo, e eu acho que isso conversa muito com a nossa realidade concreta de hoje, Padre Pedro. Foi legal, obrigado, né? Obrigado, Márcio. Foi uma bênção. Por esse caminho, obrigado pela partilha. Obrigado a vocês que nos acompanharam, tantas pessoas que nos mandaram mensagem, nos encorajaram, e nós fizemos isso para você. Espero que seja útil, talvez valha a pena dar alguma olhada em alguns episódios, retomar o livro, ler o primeiro capítulo inteiro do livro do Gênesis, porque daí você vai ligando e linkando com muita coisa que a gente falou, porque é possível sim recomeçar e vale a pena recomeçar. Não é isso, Márcio? Amém. Que bênção. Obrigado, Padre Pedro. Tamo junto. Obrigado. Deus abençoe você.